Oi pessoal, tudo bem? Vamos seguir a nossa disciplina então, e agora a gente vai começar a falar sobre métodos quantitativos. Então, como resolver e como lidar com questões que apareçam no laboratório, uma medida, como que essa medida pode ser usada para calcular outras coisas. Enfim, os cuidados que a gente tem que ter na medida e em como tratar esse dado no laboratório, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre as medidas e os algarismos significativos, que é a famosa pergunta que muita gente já se fez, que é quantas casas eu tenho que colocar na minha medida, né? Quantas casas a gente coloca, a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que toda medida é uma comparação com um padrão. Então, por exemplo, é uma coisa muito simples, né? Se eu pegar o tamanho de uma sala e o tamanho de uma pessoa for metade do tamanho da sala, eu poderia definir como se o tamanho da pessoa fosse uma unidade de medida, um padrão, tá? Então, um padrão é sempre a unidade que a gente está usando para medir esse algo. Então, se o tamanho da pessoa é metade do tamanho da sala e esse tamanho é o meu padrão, eu posso dizer, olha, esse tamanho aqui é pessoa. Então, o tamanho da sala corresponde a 2 pessoas. Portanto, se eu usei a unidade pessoa, a minha sala é 2 vezes uma pessoa, tá? Então, é sempre um padrão. Esses padrões são as unidades. E aí, gente, cada civilização, cada país, ao longo do tempo, acabou definindo os seus padrões. Vocês já devem ter ouvido falar em vários padrões aí, né? O padrão de galão, um copo, uma xícara, né? Para volume, uma jarda, que é um pouquinho menos que 1 metro, relacionado ao braço aqui, uma polegada, que é mais ou menos o tamanho do nosso polegar mesmo, um pé e assim vai. Então, gente, esses padrões existem, tá? Então, se eu digo, olha, a altura de um avião voando é 30 mil pés, o que isso significa? 30 mil vezes o tamanho 1 pé. Tá, beleza? 30 mil vezes o tamanho 1 pé. Então, gente, toda medida, veja, é uma comparação com um padrão. E esse padrão é a unidade de medida. Isso vale para volume, comprimento, massa, corrente elétrica, temperatura, o que você quiser, tá? Só que, veja, se cada um definir o seu próprio padrão, se cada civilização, cada país definir o seu próprio padrão, nós estamos perdidos na ciência, né? Que daí eu pego um artigo, um reporte de um experimento em algum outro lugar do mundo e vou ficar perdido nas unidades que eles estão usando. Então, para isso, foi instituído em 1900 e pouco, não me lembro agora exatamente o ano, o que a gente chama de sistema internacional, ou seja, uma padronização internacional das unidades de medida, tá? E o que é mais legal é que existem 7 grandezas, que são as grandezas de base. Grandeza para a gente, pessoal, é aquilo que a gente pode medir, tá? Então, temperatura é uma grandeza, massa, comprimento. Agora, sei lá, emoção não é uma grandeza, não consigo medir amor, por enquanto, pelo menos, não, a menos que tenha algum parâmetro que varie com amor, tristeza, etc. Mas aí esse parâmetro é medido, esse é uma grandeza, tá? Mas a emoção em si não é uma grandeza. Tá bom? É que nem dizer, movimento é uma grandeza. Não, movimento não é uma grandeza, porque você não mede movimento, você mede deslocamento, você mede o tempo, etc. Isso são grandezas, tá? Então, pessoal, existem 7 grandezas de base, que é comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. As unidades padrão do sistema internacional são metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela. E o símbolo dessas unidades está ali, mzinho, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, que é o casão, mol e candela, que é o CD. O que é bacana aqui, gente, é que todas as outras grandezas que você já ouviu falar são derivadas, podem ser escritas em função dessas 7. É muito legal de a gente começar a perceber isso. Por exemplo, velocidade, tá? Velocidade é uma grandeza, eu consigo medir, ela depende de comprimento, quanto que o cara se deslocou e quanto tempo levou esse deslocamento. Então, velocidade é uma grandeza derivada de comprimento e tempo. E assim vai, aceleração, força, carga elétrica também é derivado dessas aqui, que não aparece. Então, tudo pode ser escrito em função dessas, isso é muito legal.
E, gente, uma outra coisa que aparece no sistema internacional para facilitar a nossa vida são esses prefixos que a gente chama quando precisa escrever números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Então, se a gente precisa escrever coisas muito grandes ou muito pequenas, a gente pode usar esses prefixos. Por exemplo, aqui está o símbolo deles, tá? E aqui quanto eles valem. Então, se eu digo 1 nanômetro, eu estou me referindo a 1 nano, cadê? Olha lá, nano, que é o Mzinho na frente, ó, prefixo, vai na frente da unidade, tá? Então, 1 nano vezes 1 metro. E o nano é 10 a menos 9, que é 0,000000001. Tem 8 zeros aqui, 9 com esse da frente, tá? Então, 10 a menos 9. Se eu digo 1 miligrama, muito comum em remédio, né, medicamento, isso equivale a 1, veja, isso aqui não é metro agora, pessoal, não é metro, não é o Mzinho do metro, que é o prefixo da unidade grama. E esse prefixo, mili, cadê? Tá aqui, ó, vale 10 a menos 3, que é 0,001. Então, 1 miligrama é 1 vezes 10 a menos 3 grama, tá bom? Se eu escrever 1 megaohm de resistência elétrica, de novo, esse Mzão aqui é o prefixo mega, e se eu pegar o prefixo mega na tabela, ele vale 10 a 6, que é o milhão, tá? Então, 1 milhão. 1 mega ohm é 1 vezes 10 a 6 ohm, que é 1 milhão de ohm. Então, esses prefixos podem aparecer também, é bom saber quanto eles valem, principalmente, ó, mili, micro, nano, pico, 10 a menos 3, 6, 9 e 12, e para cima a gente tem principalmente o quilo, mega, giga e tera. 10 a 3, 6, 9 e 12. São os números muito grandes e aqui os números muito pequenos. Então esses prefixos são muito úteis para a gente escrever números grandes e pequenos, tá bom? Então tá, agora a gente vai falar então de algarismos significativos, já que eu falei um pouco sobre a medida e os prefixos que estão relacionados, as unidades e tal. Se eu vou fazer uma medida, a pergunta é, eu pego uma régua, faço a medida, sei lá, do tamanho do computador, do tamanho de uma janela, eu consigo ter certeza absoluta dessa medida? Não, gente, isso é uma coisa que vocês vão se habituar no laboratório. Sempre tem uma dúvida, tá? Toda medida tem uma dúvida associada. Então, os algarismos significativos, eles são quantos algarismos corretamente você tem que colocar na medida para que ela fique de acordo com a sua dúvida, tá? Você não pode ficar inventando um monte de casas, é isso que eu estou querendo dizer. A casa que for um palpite, a casa que for uma dúvida, é sempre o último algarismo significativo, tá? Então, os algarismos significativos são compostos pelos algarismos que se tem certeza e mais um único duvidoso. Tá? Porque se você coloca um duvidoso, pessoal, pela lógica, você não pode botar 2, 3, 4 duvidosos. Não faz sentido isso. Tá? Dúvida é uma só. Então, se eu tenho dúvida sobre um algarismo, morreu ali. Não pode botar casa depois disso. A gente vai ver exemplo. Ó. Então, eu quero medir aqui o comprimento do lápis. Essa é uma régua centimetrada, não é a que a gente costuma usar em casa. A que a gente costuma usar em casa é a milimetrada, a divisão é 1 milímetro. Tá? Essa aqui tem divisão 1 centímetro, a menor divisão dela, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 1 centímetro. Então, gente, o que eu posso afirmar sobre essa medida? Olha só que interessante. O que isso tem a ver com algarismo significativo? Primeiro, eu estou comparando o tamanho do lápis com o padrão. Olha só o que a gente discutiu. Qual é o padrão da medida aqui? 1 centímetro. Então, eu estou comparando o tamanho do lápis com o tamanho padrão 1 centímetro. É sempre bom a gente pensar nessa coisa, né? Então, quantos tamanhos padrões cabem dentro do meu tamanho do lápis? Vamos ver. Cabe 1? Cabe. 2, 3, 4, 5, cabe 6. Mas não cabe 7. Então, o tamanho do meu lápis, com certeza, ele está entre 6 e 7 padrões que eu chamo de centímetro aqui nessa régua. Certo, pessoal? Então, ele está entre 6 e 7. Agora veja, é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Sempre vai ter uma dúvida, gente. Sempre vai ter uma dúvida. Eu tenho certeza que está entre 6 e 7. Mas quanto é isso aqui? É 6, quanto? Veja, isso é uma dúvida que eu estou querendo colocar para vocês. Então, 6,5, 6,6, 6,7 é um palpite, pessoal. E esse palpite, a lição dessa aula é que esse palpite é
permitido, porque você sempre vai ter uma dúvida na sua medida. Então, o último algarismo é sempre o seu palpite acerca daquela medida. Então, se eu vou dar um palpite 6,7, esse 7 é duvidoso, tá? Então, eu posso escrever 6,8, sem problema nenhum. Alguém pode dizer que 6,8 ao invés de 6,7. Liberado. Por quê, gente? Porque é um palpite, é uma dúvida, ok? Então, 6 com certeza e o 0,8 foi o meu palpite. A minha dúvida da medida. Guarde isso. Então, eu posso escrever assim ou assim, ó. A gente costuma também colocar uma barrinha em cima. É opcional, tá? Essa barrinha é opcional. Se não aparecer a barrinha, você já tem que saber. O último algarismo é sempre o duvidoso. Sempre o meu palpite, tá? E o que aparece antes é sempre o que eu tenho certeza. Então, 6,8, esse 8 aqui é o duvidoso. Então, eu vou ter 2 algarismos significativos. Vamos ler de novo lá em cima para entender, ó. Os significativos são os algarismos que se tem certeza, eu tenho certeza só desses 6, ok? E mais um único duvidoso, que é esse 8, que eu não tinha certeza entre o 6 e o 7. Mas eu tenho que colocar, gente. Não é opcional, tá? Botar o duvidoso é obrigatório. Então, 6,8, o meu 8 é duvidoso e eu tenho 2 algarismos significativos. Um com certeza, um com dúvida, um com palpite, ok? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que saber é que zeros à esquerda não são significativos e zeros à direita são. Então vamos lá. Olha só, imagina que eu quero medir o tamanho dessa barra preta e aqui eu tenho uma régua decimetrada. É pior que a centimetrada, tá? Um decímetro são 10 centímetros. Então daqui até aqui eu tenho 1 decímetro, beleza? Pergunta, gente, qual que é o tamanho da barra? É 1 decímetro? Não, não é 1 decímetro. É maior que 0. Ok, mas qualquer coisa é maior que 0, senão não teria que medir ali. Eu só consigo medir algo se esse algo for maior que 0. Por isso que colocar 0, uma coisa não é significativo. 0 à esquerda não é significativo. Porque se eu estou medindo o tamanho dessa barra, bom, ela é maior que 0. Senão, não teria barra nenhuma aqui para eu medir. Tá? Então, o meu 0 à esquerda não é significativo. Mas vamos lá. Eu consigo ter certeza do que, então? Bom, que é maior que 0, ok. E que é menor que 1. Então, eu tenho certeza que está entre 0 e 1. E agora? Agora, você precisa colocar sempre o seu palpite. Pessoal, o palpite, como eu disse, não é opcional. Ele é sempre obrigatório. Então, eu vou colocar o meu palpite entre 0 e 1. Sei lá, 0,9, 0,8. Poderia colocar 0,7. Enfim, é um palpite, gente, é duvidoso. Então, a gente pode divergir nessa colocação do duvidoso, tá? Você poderia dizer 0,8 e eu dizer 0,7 ou 0,9, ok? Então, vamos ver quanto que eu escolhi aqui, 0,8. Então, o meu 8, gente, já é duvidoso, tá? Porque eu não tenho certeza de quanto é. Então, é 0, alguma coisa, não sei quanto. Já dei meu chute colocando 0,8, 0,7 ou 0,9. Então, esse cara já é duvidoso. Então, a pergunta é a seguinte, pessoal. Quantos significativos eu tenho aqui? Dá vontade de dizer 2, né? Porque eu tenho certeza que é maior que 0 e tenho dúvida sobre o 8. Mas, gente, 0 à esquerda não é significativo. Porque se é maior que 0, isso não significa nada, tá bom? Então, 0, alguma coisa não é significativo. E outra maneira de você pensar é o seguinte: se zeros à esquerda fossem significativos, eu poderia pegar uma medida ruim dessa aqui, porque a régua é decimetrada, e dividir por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão. Eu ia ganhar um monte de zeros à esquerda. E o que isso significa? Nada. Tá? Não ganho significativos dividindo por 10, gente. Então, por isso que não faz sentido nenhum fazer isso. Beleza? Bom, então eu tenho um significativo, tá? 0 à esquerda não é, 0 à esquerda não é, porque é maior que 0 não significa nada, e eu posso dividir por 10 quantas vezes eu quiser e eu não ganho significativos. Então eu tenho só um significativo, nenhum com certeza e só um com dúvida. Entenderam, gente? Então não tem nenhum de certeza aqui, só tenho um de dúvida, que é o 8 que eu chutei, ou 7, ou 9, sei lá, o que você quiser, ok? Então, um significativo. Amados, cuidado, porque tem gente que vai olhar essa questão, vai olhar esse problema e dizer que a medida é 0,85. Olha o nível de droga que a pessoa está usando. 0,75 decímetros, 0,85 decímetros. Como assim, gente? A pessoa já tem dúvida sobre a primeira casa.
Como é que vai colocar outro duvidoso aqui? É o que eu tinha falado ainda há pouco. Duvidoso é sempre um só. Não pode colocar algarismos após o seu duvidoso. Só tem um duvidoso. Colocar 2 duvidosos, 3, 4, não faz sentido. Então, duvidoso é sempre 1. Essa medida correta é 0,8, 0,9 ou 0,7. 0,75, 0,7539, tudo errado, tá bom? Então, só tem um duvidoso. Vamos lá, mais exemplo. Olha aqui, esse aqui é clássico, ó, uma régua centimetrada de novo. E agora a minha barra vermelha está cravada em cima do 3. O que é que dá vontade de você dizer para mim no laboratório? Professor, o tamanho dessa barra é 3. Acabou, 3, mais nada, 3 centímetros. Só que, de novo, se você botar 3, onde é que está a sua dúvida? Você não está mostrando para mim onde é que está a sua dúvida se você botar 3, porque o teu 3 não é palpite aqui, você está cravando em cima do 3, tá? Então você está demonstrando certeza absoluta se você simplesmente botar 3. Não pode, porque o duvidoso é obrigatório, acabamos de falar. Tá? O duvidoso não é opcional, o duvidoso é obrigatório. Então o que você tem que fazer? A dica que eu dou é a seguinte: imagina que eu não tenha certeza absoluta que está em cima do 3. Então o que eu faço? Eu imagino que está entre 2 e 3. Tá? Ou eu poderia imaginar que está entre 3 e 4. Sempre bom pensar assim. Então eu vou imaginar que está entre 2 e 3. Tá? Então eu vou dizer que tenho certeza que está entre 2 e 3. Se eu tenho certeza que está entre 2 e 3, agora eu dou meu palpite. Sei lá, meu palpite é a próxima casa. Então eu vou escrever, sei lá, 2,9. Dando meu palpite aqui, 2,9. Tá? Esse aqui é o duvidoso, é o que eu chutei. Entre 2 e 3 é o que eu tenho certeza. Agora, se eu imaginar que está entre 3 e 4, tá? Se eu imaginar que está entre 3 e 4, eu posso dar um palpite 3,1. Veja, sempre um duvidoso. 1 eu não tenho certeza. 9 eu não tenho certeza. Tá? Então, esse aqui é meu duvidoso. O que isso me permite concluir? Quantas casas depois da vírgula eu tenho que usar na medida. Então, esse raciocínio é útil para você saber onde está seu duvidoso, gente. Mesmo que você ache que está cravado em cima da escala. Então, não existe cravado em cima da escala. Sempre tem que ter a dúvida. Então, pensa o que está antes, pensa o que está depois. Faz essa brincadeira e aí você vai saber que a sua primeira casa após a vírgula é o duvidoso. E aí sim, sabendo disso, se você quiser fazer a medida cravada em 3, pode. Só que daí não pode escrever 3, tem que escrever 3,0, tá? Então, de novo, eu fiz toda essa brincadeira aqui, não para forçar você a fazer uma medida 2,9 ou 3,1. Entenda, esse processo de brincar entre antes e depois é só para você ter noção de onde que está o seu chute. O seu duvidoso. Então, se o chute está na primeira casa depois da vírgula, então, a hora que você quiser cravar a medida, tem que escrever 3,0. Zeros à direita, olha que está escrito lá em cima, ó. Zeros à direita são significativos. Zeros à esquerda não são. Então, se zeros à direita são significativos, esse cara aqui tem 2 algarismos significativos. 2. O 3 e o 0, esse 0 é a minha dúvida, brincando aqui em estar antes ou depois, tá bom? Vamos nós. Mais um exemplo, tem uma barra e aqui uma régua milimetrada, que a gente tem em casa comumente, tá? 0, 1, 2, 3, 4 centímetros e cada divisãozinha dessa aqui é 0,1 centímetro, que é 1 milímetro, então a régua milimetrada, tudo bem? Qual o tamanho da barra? Então vamos lá, onde que ela está terminando aqui, ó, vamos contar, aqui é 3 centímetros, 3,1, 3,2, 3,3. De novo, professor, eu quero dizer 3,3 em cima do 3,3 aqui, pode? De novo, não pode, porque se você disser em cima da escala, você está dando a ideia de certeza, 3,3, cadê a dúvida? Então volta, por isso que eu estou fazendo um outro exemplo, tá? Faz a brincadeira de antes e depois. Então, se eu imaginar que está entre o 3,2 e o 3,3 aqui, ó, isso significa que eu vou poder colocar um palpite num algarismo a mais. Então, se eu imaginar que está entre o 3,2 e o 3,3, eu posso chutar 3,29. E esse meu 9 é o meu chute, tá bom? 3,29 centímetros aqui.
Ou eu poderia escrever 3,31, imaginando que está entre 3,3 e 3,4. Para que isso? Para você ficar ligado que tem que botar uma casa a mais, que é o seu palpite, que é o seu duvidoso. Então aí, se você quiser manter o 3,3, pode. Só que tem que escrever 3,30. Zeros à direita são significativos, tá? Então 3,3 nessa régua está errado. Se você cravar aqui, tem que ser 3,30. Repito, gente, de novo, pela milésima vez. Se tiver cravado na escala, pensa que está um pouquinho antes, pensa que está um pouquinho depois, só para ver onde que está o teu duvidoso, e depois você bota um zero no lugar do duvidoso para garantir que está em cima da escala, para ser a sua dúvida que está em cima cravado na marca da escala. Pessoal, beleza? Então eu tenho aqui 3 algarismos significativos. Vamos lá, mais exemplos. Então, régua centimetrada, barra pequena. Ó, vamos lá. Está entre o 4 e o 5. Não está cravado em cima, então não precisa brincar daquele de tá antes, está depois. Então, está entre 4 e 5. 4 eu tenho certeza, vou dar meu palpite aqui, sei lá, 4,4, 4,3, tanto faz. E a barra 4,5 poderia ser, sei lá, 4,5 está mais a barra de cima, né? Então 4,5 e aqui 4,4 seriam 2 medidas possíveis. Ó, foi bem isso que eu fiz aí mesmo. Então 4,5 nessa barra, 4,4 na barra de baixo. Esse cara e esse cara são os duvidosos. Quantos significativos tem aqui? 2. Beleza? Vamos lá, mais uma. Ó. Régua milimetrada em casa. A trena. 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual o tamanho da mesa? Vamos de novo, ó, 9. Aqui 9,1, 9,2, 9,3. Não está bem em cima do 9,3, né? Está entre o 9,2 e o 9,3. Então, um bom palpite, sei lá, 9,28, 9,29, tá? Sempre um palpite ali. E se você quiser cravar, dizer, não, olha, eu vejo em cima aqui, sei lá. Se tiver cravado, como é que tem que botar? 9,3? Não, 9,30, 9,30, porque zeros à direita são significativos, bom? Então aqui 9,29 ou 9,30 são medidas aceitáveis aqui para essa mesa, apesar de eu achar que está um pouquinho antes do 9,30, tá? Mas enfim, é só para vocês entenderem a lógica da coisa. Zero à direita é significativo. Então, ó, 9,3 está errado, né? Como eu tinha comentado, não pode. Mesmo se tivesse cravado aqui, 9,3 não pode colocar. Termômetro agora, tenho aqui, vamos medir em graus Celsius, ó, escala da esquerda. Pessoal, vamos pensar, aqui está um pouquinho mais complicado, não é uma régua centimetrada, não é milimetrada, então vamos pensar o que acontece com a menor divisão da escala que eu tenho aqui. Vamos ver. Essa marca aqui é 20, ó, 20 graus Celsius. Essa marca aqui é 30 graus Celsius. Quantas divisões tem entre o 20 e o 30? Vamos contar. 1, 2, 3 divisões, 4, 5 divisões. Então ele está dividindo 10 graus Celsius em 5 pedacinhos. Quanto vale cada pedacinho? 2 graus Celsius. Tá? Então essa é a menor divisão dessa escala desse termômetro. E a nossa medida, em vermelhinho, está aqui, ó. Que temperatura tem isso? Bom, se aqui é 20 e a divisão vale 2, então aqui é 20, 22, 24, 26. Eu tenho certeza que está entre 24 e 26. Opa! Ali errei, aqui tá errado, tá? Então aqui é 20, 22, 24. Está entre 24 e 26, não entre 22 e 24. Está errado o slide. Então fique ligado aí. Entre 22 e 24. Agora eu tenho que dar meu palpite. Tá? Tem que dar meu palpite. Pessoal, cuida, porque agora eu não posso dar como resultado 24, alguma coisa. Não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque a próxima marcação depois do 24 é 26. Entende? Não é 25. Se fosse entre 24 e 25, eu poderia botar 24,7, 24,3. Mas é entre 24 e 26. O que isso significa? Que a unidade da temperatura já é duvidosa. Porque é 24 ou 26 ou 25, não tenho certeza. Eu não sei onde é que está a marcação do 25. E aí, se a unidade já é duvidosa, tu não pode colocar vírgula alguma coisa, que daí está botando mais um duvidoso além da unidade, que já é duvidosa. Então, a medida correta disso aqui seria, vamos lá,
20, 22, 24, aqui é 26, então aqui seria, sei lá, ou 24 ou 25, você teria que colocar. Não pode ser 24, tá? Então, ou 24 ou 25. Nesse caso, como eu errei aqui na hora de ver a escala, botei entre 22 e 24, então eu botei a resposta como 22 ou 23, mas não é, tá? Seria ou 24 ou 25, como eu falei para vocês. Não poderia ser 24,0, não poderia ser 24,5, tá? Tá errado isso aqui, porque você não tem essa precisão nesse instrumento. Como eu disse, a unidade já é duvidosa, tá bom? Então é 22 ou 23, tá? Mas aqui o correto é ou 24 ou 25. Contei errado para fazer aqui, desculpe, tá? Vamos lá, mesma coisa para Fahrenheit, não vou fazer, ó, mas a gente vê aqui 60, aqui 80. Então aqui é 70, 60, 70, 80. Quantas divisões tem entre o 60 e o 70? 2, 4, 6, 8, 10. Então aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. 2 graus Fahrenheit. Então a menor divisão é 2 graus Fahrenheit. Aqui é 70, aqui é 72, aqui é 74. Aqui é 76. Mas veja, o vermelhinho está entre então 74 e 76. De novo, a minha unidade já é duvidosa, porque eu não tenho 75, então eu não posso escrever 74, alguma coisa. A unidade já é duvidosa. E aí a resposta correta de você escrever aqui, vamos lá, 70, 72, 74, 76. Eu poderia escrever ou 76, ou se eu imaginar que está um pouquinho antes, 75. Então essa é a medida aceitável, 75 ou 76. Não pode vírgula nada, hein, gente? Não pode vírgula nada. Essa escala não te permite um palpite no vírgula alguma coisa. É isso que vocês têm que começar a ficar ligados. Então essas medidas de baixo aqui estão erradas. Bom? Exemplo muito comum na química, vai mexer com a proveta, ó. Então, de novo, antes de sair medindo, para e pensa qual é a menor divisão de escala. Aqui é 50, aqui é 60. Conta quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, então eu estou dividindo 10 ml de 50 para 60 em 10 partes. Quanto que vale cada partezinha? 1 ml. Então você matou a menor divisão de escala. Agora, como é que eu leio a proveta? Isso aqui é bem interessante, tá? Para quem não está acostumado a mexer com o laboratório de química, a gente deve ler a proveta sempre na parte de baixo dessa figura ótica que forma aqui da superfície do líquido, que a gente chama de menisco. Então você tem que pegar a linha de baixo do menisco. Por uma questão aqui do PowerPoint, da imagem, talvez não fique perfeitamente claro, mas no laboratório você vê que é bem abauladinho ali a parte de cima do líquido, da proveta, por um efeito óptico, e aí você tem que ler sempre na parte de baixo desse efeito óptico que forma, tá? Então a gente lê na linha inferior do menisco. Então vamos ver onde é que ela está, ó. Vamos lá, 50, 55, 60, 65. A próxima linha aqui é 66, ó. Mas na minha visão, a linha inferior do menisco está acima do 66. Então está entre 66 e 67. É o que eu tenho certeza. Agora a sua dúvida. Duvidoso, 66, quanto? Aí, sei lá, você bota 66,1 ou se tiver cravado 66,0. Zero à direita é significativo pela milionésima vez. Então 66,1 ou 66,0. Ok, gente? De novo, mais uma proveta, só para a gente pegar o jeito. Linha inferior, ó, aqui está bem acentuado o menisco, tá? Bem acentuado. Então dá para ver bem direitinho a linha inferior do menisco aqui, a nossa referência para a leitura. Vamos pensar na menor divisão? 4 ml, 5 ml. Aqui 4,5. Conta quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5 divisões. 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Então está dividindo 1 ml em 10 divisões. Então, a menor divisão de escala é 1/10 de ml, ou 0,1 ml. Vamos fazer a leitura? Então, aqui é 5 ml, aqui é 5,5, 5,6, 5,7. Na minha visão, está entre 5,7 e 5,8. Não sei se você concorda aí, tá bom? Então, gente, olha lá, entre 5,7 e 5,8. Então, o que eu tenho certeza? Que é 5,7 alguma coisa. Porque 5,7 passou, então isso eu tenho certeza.
Aí você bota o duvidoso. Sei lá, 5,75, 5,73, 5,74, mas o teu palpite está nessa casa aqui, na segunda casa depois da vírgula, tá? Então essas são as medidas corretas para você fazer nessa proveta, nesse caso. É bom praticar isso, beleza? E, gente, se tivesse cravado no 5,7, lembra, não pode escrever 5,7, tem que dar o seu palpite, então seria 5,7, 0, tá cravado em cima do 5,7. Se tivesse cravado no 5,8, 5,8, 0, tá? Sempre tem que ter o palpite, mesmo que ele seja 0. Olha aí, vai complicando a situação. Agora eu tenho um volume medido aqui num Becker, em que a divisão de escala é absurda, ó, 200, 300, 400. Qual é a menor divisão de 300 para 400 ou 200 para 300? 100 ml. A menor divisão é 100 ml. Então, o que eu vou escrever? 300, 400. Eu tenho certeza que está entre 300 e 400. E, de novo, quantos são os significativos? Todos que você tem certeza, mais um duvidoso. Eu tenho certeza que é acima de 300. E tenho certeza que é abaixo de 400. Então, entre 300 e 400, vou dar o meu palpite. Por exemplo, 350, 340, 360, tá? Não poderia ser 355, 348, não tem como, gente, tá? Porque o 340, o 350, o 50 e o 40 já são duvidosos. Então, você não pode dar duvidoso além do seu palpite. Então, isso aqui, por exemplo, poderia ser 350 ml. E aí, aqui nesse exemplo, tem outra lição que você precisa ficar sabendo. Se eu escrevo 350, quantos significativos tem? 1, 2, 3. 3 significativos. Não pode. Por que não pode? Porque a minha dúvida já é o 5 aqui, ó. Então eu não posso botar 0 à direita, porque 0 à direita é significativo. Está errado esse 0 aqui. Tá, professor, mas eu tenho que escrever 350 ml e não posso usar esse 0? É isso aí. Você tem que escrever 350 ml e não pode usar esse 0 da direita. Qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Pensa, ó, um número inteiro, ele sempre tem uma vírgula escondida. Se eu pego o número 1000, onde é que está a vírgula do 1000? Lá no final dele, é a mesma coisa que escrever 1000,0. Tá? O 350, se ele é um número inteiro, ele é a mesma coisa que 350,0. Mas eu não posso botar essa montoeira de 0. Então, pega a vírgula que está aqui atrás e caminha para a esquerda 2 casas. Escreve 3,5. Tá, professor, mas eu posso tirar 350 e escrever 3,5? Pode, desde que você coloque em notação científica. Fica a dica, tá bom? Então, 350 é a mesma coisa que 3,5 vezes 10 a 2. Cada vez que você caminha para a esquerda com a vírgula, a potência cresce na notação científica. Se eu tivesse que caminhar para a direita, a potência decresceria na notação científica. É bom relembrar essas regrinhas de matemática aí, tá bom, pessoal? Então essa é a saída. Não posso escrever 350, porque tem 2 duvidosos aqui, 3 significativos, não dá. Tem que ser só o 5. Então 3,5 vezes 10 a 2, ok? Mais um nós, aqui para você praticar em casa, a mesma coisa, só que é um Becker pior ainda que o outro. 200, 400, 600. Menor divisão vale 200. E aí, de novo, gente, eu não posso botar, veja, ó, 400, 600, 400, 600. Não tenho 500. Não tenho 500. Então, eu não posso escrever 450, porque eu não sei onde está o 500, amados. Não tem jeito. Então, essa aqui não pode 440, não pode 450, não pode 460. Porque a tua centena já é duvidosa. Eu não tenho 500 ali. Bom, gente, então a sua única medida possível correta aqui é chutar que é o 400 ou 500, já consciente que como você não tem o 500, isso aqui já é a tua dúvida, tá? Já é o duvidoso. Eu não sei se é 400 ou 500, ok? Então, se eu ficar com 500, de novo, posso escrever 500 ml assim? Não, porque você está colocando 3 duvidosos. Esse eu não tenho certeza, esse muito menos e esse muito menos. Está tudo errado. Não posso. Então, como eu só posso ter um duvidoso, eu tenho que parar a minha medida no 5. Não posso botar essa montoeira de 0 à direita, porque 0 à direita
é significativo. Não pode, a minha dúvida já está no 5. E aí o que eu faço então? Caminho para a esquerda 2 casas e escrevo 5 vezes 10 a 2. Tá? O número inteiro 5 vezes 10 a 2. E o que isso significa para o leitor na ciência? Que esse 5 já é duvidoso. Já é a dúvida, porque não tem nenhuma casa depois dele, então eu não tenho certeza de nada aqui. O meu 5 já é duvidoso. Então é assim que a gente faz a brincadeira para as medidas. Bom, gente, se for um instrumento digital, aí é muito mais fácil, tá? Um instrumento digital, aí é sempre a última casa dele é sempre a duvidosa. Então não tem nem que perder tempo. Então se eu tenho um cronômetro aqui que marca 23 minutos e 8 segundos, então o 8 segundos, que é a última casa, já é o duvidoso, sempre no digital. Tá? E se eu quiser passar para segundos, esse 23 minutos aqui eu passo para segundos, multiplico por 60 e somo com esse 8. Posso escrever 1388 segundos. Tem 4 significativos, agora então minha medida em segundos, e o meu 8 é o duvidoso, que é a última casa que aparece no instrumento digital. Tá bom? Aqui eu tenho uma medida de comprimento digital também, e aí a trena digital marcou 25,677 metros. Quantos significativos tem aqui? 5 significativos. Todos que eu tenho certeza, que são esses aqui, e o último é sempre o duvidoso no algarismo, aliás, no instrumento digital. Então 25,677, esse último 7 é o duvidoso. Ok? E aí, gente, eu posso operar com esses algarismos. Eu posso fazer operações com medidas. Somar medidas, subtrair medidas, multiplicar medidas, etc. As regrinhas são essas, ó. Então, se você vai fazer multiplicação ou divisão de medidas, o número de significativos do resultado será igual ao número de significativos da medida mais pobre em significativos, tá? Se eu multiplicar e dividir por constante, não altera o número de significativos. E se você vai multiplicar ou dividir, sei lá, por π, que é 3,1, 4, 1, 5, 9, meia, etc., uma constante irracional, aí você tem que usar um maior número de casas possível para ela. Tá? A gente vai ver exemplo já já. Logaritmo, exponencial, trigonométrica, raiz não altera o número de significativos. E a soma e subtração não é o mais pobre em significativos. O algarismo duvidoso do resultado vai ter a casa decimal duvidosa de maior valor, ou seja, a pior medida entre aquelas que foram somadas ou subtraídas. A gente já vai ver exemplo para ficar claro isso aqui. E no final das operações, então se você faz várias operações, lá no final você vai ter que arredondar a sua medida, porque não pode ter mais casas além do duvidoso, tem que fazer o arredondamento no duvidoso. Então qual que é a regrinha? Se eu imaginar que n é um número formado pelo total de algarismos após o duvidoso, então se o n após o duvidoso for maior que 5, 50, 500, 5000, aí você arredonda o duvidoso para cima. Se o n for menor que 5, 50, 500, 5000, 5 milhões, 50 mil, etc., aí você mantém o duvidoso da forma como ele está. E se o n for 5, 50, 500, 5000, etc., aí a regra, a que a gente está definindo aqui, é que o duvidoso fique par. Critérios de arredondamento, vários livros têm propostas diferentes. Tá? Essa aqui é a mais comum, por isso que eu estou mostrando essa aqui para vocês. Então, se o n, que é o número formado pelos algarismos depois do duvidoso, for 5, 50, 500, 5000, o duvidoso deve ser par. Se ele for par, você mantém, não altera ele. E se ele for ímpar, você aumenta o duvidoso uma unidade. Mas, pessoal, arredondamento só no final de todas as operações. Vamos ver exemplo? Então, eu quero somar 2,53 mais 4,009. O que a gente vai fazer aqui? Faz a soma normalmente, não é uma aula de continha, né? Então a continha eu espero que todo mundo saiba fazer, então é só somar 2,53 mais 4,009, vírgula embaixo de vírgula, e o resultado vai dar 6,539. Gente, agora qual é a pior medida? No sentido de onde que o duvidoso está numa casa mais alta? Na medida de cima. Porque o duvidoso é a segunda casa depois da vírgula. Essa é uma dúvida maior,
do que na medida de baixo, que o duvidoso está na terceira casa. Então, a pior medida em termos de dúvida está na segunda casa depois da vírgula. Então, ó, esse aqui é o maior duvidoso. Eu até mantive aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o maior duvidoso. Se ele é o maior duvidoso, eu não posso ter nada depois dele. Tem que arredondar. Usa o critério que a gente falou. N é um número formado pelos algarismos depois do duvidoso. Se o meu duvidoso é 3, o meu N formado depois dele, ó, é só 9. 9 é maior que 5. Então, o que acontece com o duvidoso? Cresce uma unidade. Resultado, 6,54. E a dúvida final, então, é esse 4 que a gente tem aqui. Tudo bem, gente? Segue o baile. 189 menos 2,98. Vamos lá. Faz a continha normal. Veja, número inteiro. Ó, 189 é número inteiro. A vírgula está sempre no final dele. Então, 189, vírgula embaixo de vírgula, menos 2,98. Faz a conta normalmente, conta de subtração. Chegou no resultado 186,02. De novo eu pergunto, qual que é a pior medida? Ou seja, onde que a minha dúvida é mais alta? No 189, porque o 189 está com a dúvida na unidade 9, ó. Então a unidade aqui é duvidosa, a unidade do resultado é duvidosa, e aí esse aqui não conta para nada, porque essa é a melhor medida, a gente tem que se basear na pior medida, onde a dúvida é mais alta. Então, pessoal, esse aqui é o duvidoso que vale, e aí eu pego o N formado depois dele, ó, o N formado depois dele para arredondar. O N aqui é 0,2. Esse 0 aqui é menor que 5, então você mantém o duvidoso, resposta 186. E a tua dúvida é esse 6. Ok, gente? Mais um exemplo, olha lá. 9 mais 2,8, o 8 aqui é o duvidoso, o 9 é o duvidoso, não tem nada depois dele, então ele já é o próprio duvidoso. Ixi, eu botei aqui menos, sinal de menos, mas é mais, tá? Então aqui mais 2 mais 9 e o vírgula 8, vírgula embaixo de vírgula, mesma coisa, faz a continha, 11,8, cai as tuas dúvidas, só para tu ter noção qual é a pior dúvida, e a pior dúvida na maior casa é esse 1, então você arredondando aqui vai dar 12 com esse 2 sendo o duvidoso. Gente, olha só, um curioso aqui, ó, eu tenho um significativo aqui, 2 significativos aqui. Mas a minha resposta tem 2 significativos, então não é porque aqui tem um significativo que aqui tem que ter só um significativo, tá? Na soma e na subtração você sempre cai a dúvida, a maior dúvida é a dúvida que se mantém no resultado. Então, bom para a gente praticar aí. Vamos ver a multiplicação agora. 2,33 vezes 9. De novo, gente, a conta matemática você faz normalmente, pega a maquineta aí ou faz no caderno, no lado, tanto faz. 2,33 vezes 9 vai dar 20,97. Agora vamos na regra da operação de multiplicação e divisão. Olha aqui, ó. O número de significativos do resultado é igual ao número de significativos da medida mais pobre em significativos. É diferente da de soma e subtração. Então vamos lá. Essa medida aqui tem quantos significativos? 3. 2 com certeza e 1 com dúvida. 3 significativos. Essa aqui tem quantos significativos? 1 já é a própria dúvida. Qual é a pior medida em significativos? Essa aqui, 9, só tem um significativo. Então o teu resultado só pode ter um significativo, ok? Então isso aqui seria 20,97, mas esse aqui já é o duvidoso. Conclusão, pessoal. Nada do que está aqui atrás pode aparecer, não pode ter algarismo depois do duvidoso, a gente já falou isso. Então você tem que dar um jeito de escrever finalizando em 2, que já é meu duvidoso. O que eu faço? Se isso aqui é 20, né, arredondando aqui para o 2, eu escrevo 2 vezes 10 na 1, caminhando com a vírgula aqui, ó. Caminhando com a vírgula, uma casa para a esquerda o expoente aumenta, vai ficar uma unidade, porque eu só caminhei uma casa para a esquerda, então fica 2 vezes 10 na 1, tá bom? E o 0,97 eu uso para arredondar o 2. Como 0,97 aqui depois do duvidoso é menor do que 5, então ele vai ficar 2, fica inalterado, 2 vezes 10.
Pegadinha, gente, isso aqui é pegadinha. Não poderia escrever 20, porque 20 tem 2 significativos. Tem que ter um só, que já é o duvidoso, então tem que ser 2 vezes 10 na 1. A potência nunca conta como significativo, tá? Potência nunca conta. Então só tem um significativo aqui. Segue o baile. 8,59 dividido por 4,4. Divide normalmente, bota na maquineta lá, 1,95227. Quantos significativos tem aqui? 3 significativos. Quantos tem aqui? 2 significativos. Qual é a pior? A pior é essa que tem 2. Então, o teu resultado tem que ter 2 significativos. Então, 1,95227, agora é só arredondar. O M é o número formado depois do duvidoso, e o número formado depois do duvidoso, 5.227. 5.227 é acima de 5.000. Então, você vai arredondar para cima, tá? 2,0. De novo, é um erro se você escrever só 2, sem esse zero aqui, tá? É errado, porque o teu zero aqui é o duvidoso. Tem que estar nessa casa, que é a primeira casa depois da vírgula. Então, 2,0. Zeros à direita são significativos, pela milionésima vez. Então, isso aqui é 2,0. A dúvida está no zero. Raiz quadrada de 1,3225. Quantos significativos tem a minha medida? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 significativos aqui. 4 com certeza e 1 com dúvida. Tiro a raiz normalmente na calculadora, vai dar 1,15. Mas aí, de novo, qual que é a zebra? Eu tenho 5 significativos e agora eu tenho 3 significativos. Não pode. A raiz não altera o número de significativos. Então tem que ser 1,15, 0, 0, para manter 5 significativos, que é o mesmo número de significativos que eu tenho antes. Tá bom, gente? Então 1,15, 0, 0. 0 à direita é significativo. Então você acrescenta para dizer que são 5 significativos aqui. A minha dúvida é o último 0, não é o 5. Então tem que botar esses zeros extras. Π vezes uma medida de 122 ao quadrado. Vamos nós de novo, pessoal. Faz a conta normalmente, 122 ao quadrado vezes o π. O π é uma constante irracional, a gente botou ainda há pouco no slide. Quando você vai fazer a conta com uma constante irracional, você bota o maior número de casas possíveis, 3,1415, 9, 2, 6, e aí multiplica por 122 ao quadrado para chegar nesse resultado aqui. Pessoal, multiplicar por constante não altera significativo, está ali no slide anterior. E a minha medida tem 3 significativos, eleva ao quadrado, potência não altera o número de significativos, vai permanecer com 3. Vezes uma constante, não altera o número de significativos, então o resultado, olha aqui, ó, tem que ter 3 significativos. Então a minha dúvida é esse 7. E agora o que eu faço? Tenho que desprezar todo mundo que está depois do 7, e aí formou 59 alguma coisa. Como é acima de 50, esse 7 aqui vira 8, e aí eu não posso meter um monte de zero aqui, gente, tá? Então aqui eu tenho que caminhar com a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3, 4 casas, escrever 4,68 vezes 10 na 4, porque ela veio 4 casas para a esquerda. Então, ó, minha medida inicial com 3 significativos, só fiz operação que não altera o número de significativos, então meu resultado tem 3 significativos também, 4,68 vezes 10 na 4. E agora complicou, agora peguei aqui uma equação, por exemplo, tá? Então a minha grandeza G, uma grandeza qualquer, tem uma medida aqui elevada ao quadrado vezes π, outra medida vezes outra medida. Gente, o que eu faço se eu tiver agora uma sequência de operações? Vai fazendo passo a passo. E lembra que o arredondamento, como a gente falou também, é só no final. Arredondamento só no final. Então faz a conta tudo normalmente, 122 ao quadrado, multiplica por π com todas as casas possíveis, vai chegar nesse resultado. 2,33 vezes 9, multiplica normalmente, vai dar esse resultado. Só que mantém o teu duvidoso, tá? Só para a gente se orientar, ó. Aqui tinha 3 significativos, quadrado não altera, multiplicar constante não altera, então no terceiro aqui é o meu duvidoso, 3 significativos. Aqui embaixo, 3 significativos, 1 significativo. Na multiplicação de 2 medidas, só tem a pior em significativos, mantém a pior em significativos, que é 1 significativo. Ok?
E aí agora divide normalmente, e a hora que eu faço a divisão normalmente vai dar esse resultado. E aí de novo, na divisão vale o menor número de significativos. Então aqui eu tenho um significativo, aqui eu tenho 3 significativos, então meu resultado só pode ter um significativo. Então 2.299,36. Arredonda esse 2, que é o meu duvidoso. Pega o número que está depois dele, ó, na regrinha que a gente viu, o número depois dele é 229, é abaixo de 500, então você mantém esse 2 como sendo 2. E não posso ter mais nada depois dele, porque ele já é o duvidoso. Caminha com a vírgula 3 casas para a esquerda, 3 casas para a esquerda, e aí vai ficar então 2 vezes 10 na 3. Beleza, pessoal? E a última coisa que a gente vai ver é a conversão de unidades, que é fácil também de a gente trabalhar com isso, porque cada vez que eu converto uma unidade de uma medida, isso não altera o número de significativos. Então, gente, a conversão de unidades você pode fazer pelo método que você quiser. O que eu gosto é encontrar uma relação válida diretamente entre as unidades e depois montar a regrinha de 3. Tá? E o número de significativos não se altera na conversão de unidades. Então, 0,81 metros cúbicos para litros. Qual que é a primeira coisa a ser feita? Relação conhecida. O que a gente sabe sobre metro cúbico e litro? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Agora, para montar a regrinha de 3, o 0,81 vai embaixo do metro cúbico e o x, que é o que eu não sei, vai embaixo do litro. Então, 0,81 metros cúbicos, x litros. Agora, multiplica cruzado, regra de 3 básica aqui, tá? 1 vezes x, x, 0,81 vezes 1.000, 810. Então, seria 810 litros a resposta. Pode isso, gente? Olha para cá. Olha para cá. Quantos significativos eu tenho no início? 2. 0 à esquerda não conta se você disse 3, tá? Então aqui tem 2 significativos, 0,81. O meu resultado só pode ter 2 significativos, o 8 e o 1. Esse 0 aqui não pode aparecer. Qual que é a estratégia? Eu já expliquei várias vezes aqui, então, caminhar com a vírgula, que estava aqui atrás, você caminha com ela para a esquerda 2 casas e vai escrever 8,1, esse 0 não pode aparecer, 8,1 vezes 10 a 2. Ok, gente? Então, 2 significativos aqui, com 2 significativos no início. Aí fechou, aí faz sentido. Então a forma correta de escrever 8,1 vezes 10 a 2 litros. Não pode ser 810, tá bom? 187,6 segundos, eu quero passar isso para horas. De novo, gente, relação conhecida. 1 hora são 3.600 segundos. Então, 187,6 segundos, x horas. Multiplica cruzado. Faz a conta normalmente, vai dar 0,05222. Tá. Vamos lá? Quantos significativos tem nossa resposta? Olha para o início. 4 significativos. Então, tua resposta tem que ter 4 significativos. Onde que está o duvidoso? Tem gente que vai contar, ó, 1, 2, 3, 4. Não pode. 0 à esquerda não é significativo. Então, esse cara está fora, esse cara está fora. Aqui é o primeiro significativo, segundo, terceiro, quarto significativo. Então, é esse segundo número 1 aqui, ó, que é o teu duvidoso. Tá bom? Agora, arredonda ele. Pega o n que é formado depois dele. O n que é formado depois dele é 11, ó. O n formado depois dele é 11. 11 é abaixo de 50, então mantém o duvidoso 1. Tá? Então, isso aqui seria 0,05211. Ou, se quiser caminhar com a vírgula para a direita 2 casas, 5,211 vezes 10 a menos 2, que eu caminhei 2 casas para a direita. Então, 5,211 vezes 10 a menos 2 hora. Ok? Gente, mais uma para você treinar, 105,66 km por hora para metro por segundo. Quilômetro por hora divide por 3,6 para chegar em metro por segundo, vai dar 29,35. Já botei o resultado. Vamos contar significativo? 3, 4, 5. Aqui tem 5 significativos. Aqui tem 4. Pode isso? Não pode. Tem que ter um significativo a mais. Como é que eu resolvo o meu problema? Tem que pôr um 0 no final. Então, 29,350. 0 à direita é significativo, por isso que eu acrescento aqui. E aí agora eu fico, então,
com 5 significativos e resolvido o meu problema, tá? Mesma coisa, 2,3 arrobas, quero passar para quilos. Vamos nós. 1 arroba 15 quilos, 2,3 arrobas x quilos. Multiplica cruzado, você já entendeu a brincadeira, vai chegar a 34,5. Olha lá, 2 significativos, aqui só pode ter 2 significativos. Então esse vírgula 5 aqui está fora. O meu 4, que é o segundo significativo, já é o duvidoso. Agora arredonda. O número formado depois dele, é exatamente 5. Lá na regra do arredondamento, a gente viu que se for exatamente 5, 50, 5.000, 50.000, a gente tem que manter o duvidoso par. Se esse duvidoso já é par, que é o caso do 34, mantém. Se aqui fosse 33,5, a gente subiria uma casa, ficaria 34. Tá? Então, se é 34,5, esse número aqui é 5, mantém o duvidoso par, já é par, então é simplesmente 34 arrobas, 2 significativos e 2 significativos aqui também, ok, gente? E a última, acho que esse aqui é o último exemplo, é que nem toda conversão pode ser feita com regra de 3, só para vocês ficarem ligados. Então, se eu tenho 372,2 graus Fahrenheit, passar isso para graus Celsius, o que eu vou fazer aqui? Preciso de uma relação conhecida, mas agora não é regra de 3, eu tenho que pegar a equação mesmo que relaciona grau Celsius e grau Fahrenheit. Bom, você busca isso aí na internet, você vai achar essa relação, aí troca normalmente aqui, ó, a temperatura em Fahrenheit você bota aqui, faz a conta bonitinha, normal na calculadora, vai chegar no Celsius 189. Amados, significativos, quantos tem aqui? 4. 3 com certeza, 1 duvidoso. Quantos significativos tem aqui? 3. 2 com certeza, 1 duvidoso. Pode isso? Não pode. Tem que botar um duvidoso a mais, né? Tem que botar, na verdade, esses aqui são todos os que eu tenho certeza. Então você tem que acrescentar o duvidoso para ficar com 4 significativos e não 3. De novo, pela última vez, o que eu faço aqui? Boto um 0 à direita, porque 0 à direita é significativo. Então, cuidado, não é 1890, tá? Botar um 0 à direita, mas o número é 189. Então, tem que ser 189,0. Aí aqui tem 4 significativos e aqui tem 4 significativos. Tá bom? Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de medida. Então, medida, algarismo significativo, colocar o duvidoso é sempre obrigatório e cuidar com as operações, essas regrinhas das operações. Onde que vai estar o duvidoso? Quando eu faço operação ou quando eu converto unidades. Fique ligado, na próxima aula a gente continua então a trabalhar com esses números de medidas e laboratórios. Até lá!